Oh, glória! Quantos conseguem sentir a presença de Deus, irmãos? Oh, coisa boa é sentir a presença de Deus. Oh, aleluia! Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Texto lido na palavra devocional, Lucas capítulo 24. Aleluia! Lucas capítulo de número 24. Oh, glória! A presença de Deus é real entre nós, irmãos. A presença de Deus, ela é real entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 35 do capítulo 24 nos diz assim: E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Vou repetir mais uma vez. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa e juntos te adorarmos, ó Pai. Que manhã gloriosa é esta, manhã cheia da Tua presença, onde o Senhor tem visitado a sua igreja poderosamente. Pai, nós te louvamos por isso. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estar na Tua casa, na Tua presença. Pai, nós vamos falar a Tua palavra, a Tua igreja. Orienta-nos, instrua-nos, de modo que Teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, este texto aqui que lemos é um texto bem conhecido da igreja. É um texto que vai falar sobre Jesus ressurreto. Nos mostra Jesus ressurreto. Mas o que me chama a atenção é como estão esses discípulos no caminho de Emaús. Eles se encontram num diálogo e dentro desse diálogo eles estão muito tristes. Eles carregam sobre si uma tristeza. Para eles o que está acontecendo é frustrante. Para eles o que está acontecendo foge da sua compreensão. Por que foge da sua compreensão? Eles pensavam que Jesus teria o seu reinado simplesmente terreno. E para o judeu, eles acreditavam na ressurreição somente até o terceiro dia. E já era o terceiro dia. E eles estão conversando, dialogando, nesse caminho de Emaús. E é quando Jesus se aproxima deles. Sabe, eu fiquei pensando sobre esse texto. Eu estava buscando o Senhor me dá uma palavra para trazer à tua igreja nesta manhã. Senhor, fala conosco. E o Senhor aqueceu meu coração sobre este texto. Por quê? Porque ele está cheio de lições para nós. Porque quantas vezes a gente está frustrado com as nossas expectativas? Quantas vezes nós nos sentimos com o coração apertado por não acontecer algo do jeito que a gente esperava que acontecesse? E o que está acontecendo aqui é isso. Eles estão frustrados porque pensavam que seria de um jeito. Pensavam que o final daquele episódio seria diferente. Mas o Senhor, Ele tem um comprometimento com a sua palavra. O Senhor tem um comprometimento com a sua palavra. Ele cumpre com o que está escrito, com o que está expresso. E é desse momento de frustração que o Senhor se aproxima diante dele. Sabe, desse diálogo entre esses dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus se aproxima diante deles. E quando Jesus se aproxima, Jesus faz algumas perguntas para eles.
Sabe, o texto é lindo porque Jesus começa a questionar eles acerca do que está acontecendo. Olha aqui, aconteceu o verso 15 que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E então lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? Jesus sabe o motivo da tristeza do coração destes homens. E o Senhor busca um diálogo. O Senhor se aproxima para dialogar. O Senhor se aproxima para querer saber o que está dentro do coração. E quando eu olho para esse Jesus que está interessado com a minha dor, que está interessado com a minha tristeza, que está interessado com aquilo que aflige a minha alma, meu irmão, eu preciso olhar para esse Jesus de uma forma diferente. Sabe, eu preciso olhar para Ele com um olhar de ternura, eu preciso olhar para Ele porque Ele olha para mim de forma diferente. Sabe, Ele contempla a dor, a tristeza, Ele se aproxima para o diálogo, Ele quer dialogar. Porque é no diálogo que eles vão pôr para fora, é no diálogo com o Senhor que a gente põe para fora. Hoje é uma manhã de comunhão com o Senhor. Hoje é uma manhã que o Senhor falava isso fortemente no meu coração: vou restaurar relacionamentos comigo. Sabe, hoje é uma manhã em que o Senhor quer te aproximar, fazer com que você se aproxime dEle. Sabe, como outrora você já serviu ao Senhor, como outrora você já adorou o Senhor, como outrora você se relacionava com o Senhor de forma diferente. E Ele se aproxima, Ele quer saber por que eles estão tristes. E ele, respondendo um cujo nome era Cleópas, ele disse: és tu peregrino em Jerusalém? És tu só peregrino em Jerusalém? Porque todos sabem o que está acontecendo. Mas Jesus quer se aproximar porque Jesus quer dialogar. Jesus quer saber o que está no coração. Jesus quer que eles ponham para fora o que está acontecendo, meus irmãos. E isso aqui é lindo demais. Porque enquanto eles estão pensando que Jesus é peregrino, então Jesus perguntou: quais são os acontecimentos que está acontecendo em Jerusalém? Quais são? Falam para Jesus: tu és peregrino aqui, não sabe do que está acontecendo? Quais? Olha o diálogo, olha a troca de indagações aqui. O Senhor pergunta: quais? Quais são os acontecimentos? O que é que está acontecendo? E aí eles dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Percebe? Eles foram no limite. A tristeza ficou acentuada porque para eles o terceiro dia era o limite. Era o limite. Mas algo começa a florear dentro do meu coração, porque o Senhor continua falando com eles. E quando o Senhor fala com eles, algo começa a acontecer. Jesus vai dizendo acerca de algumas coisas. Olha o que diz o verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro. Acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer, tardios de coração para crer, tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus começa a explicar os textos, a história, o que dizia Moisés, o que a história dizia, o que as escrituras diziam. Jesus começa a explicar, verso de número 31, então quando Jesus conta-lhe todas estas coisas, esses homens constrangem Jesus para que Jesus entrasse sobre a sua casa. A noite está chegando e eles falam: fica aqui com a gente. Eles constrangem Jesus para que Jesus entrasse sem conhecer quem era Jesus. Olha a importância da hospitalidade, irmãos. Olha a importância da hospitalidade. Eles fazem com que Jesus, sem saber que é Jesus, constrange-o para que ele ficasse ali, porque a noite já era tarde. E eles sentam à mesa, e quando eles sentam à mesa acontece algo, porque, olha, o verso de número 30, aconteceu que estando com eles à mesa, diga comigo, estando com eles à mesa,
Jesus toma o pão, abençoou, partiu-lhe e lhe deu. Verso 31 diz: abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Sabe, quando Jesus entra na casa, senta na mesa, parte o pão, a Bíblia diz que os olhos desses homens se abrem. E é isso que eu quero transmitir ao coração de vocês aqui nesta noite. Mesa, ceia é comunhão. Sabe, ceia é koinonia. É nos sentarmos à mesa para celebrarmos com Ele. Você não põe qualquer pessoa à mesa. Você não senta para comer com qualquer pessoa. A mesa é algo representativo na história da Bíblia Sagrada. É na mesa que a gente senta com a nossa família. É na mesa que a gente senta para partilhar o pão, para se alimentar, porque a mesa traz símbolo a isso, a comunhão. E hoje o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais nesta manhã, para que a gente tenha a importância da comunhão com o Senhor, buscarmos, resgatarmos, invocarmos ao Senhor e falar: Senhor, talvez até o dia de hoje a tristeza veio sobre mim, vieram sobre mim dores, porque esperava algo e este algo não aconteceu, mas é manhã de abrir os olhos espirituais, porque o Senhor está na casa, o Senhor está na casa e Ele quer abrir os nossos olhos, para que a gente compreenda que Ele está conosco na mesa. Nós precisamos resgatar urgentemente esta comunhão, este elo com o Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos que a correria do dia a dia, os acontecimentos que estão por lado de fora, interfiram naquilo que a gente está vivendo hoje com o Senhor. Mas sabe, é no partir do pão que o Senhor abre os olhos desses moços. E quando Ele abre os olhos desses moços, ele desaparece. Mas a visão está aberta. A visão está aberta. Que você veja nesta manhã olhos sendo abertos, olhos espirituais sendo abertos, contemplações, visualizações poderosas em Deus. Sabe, para a gente viver um novo tempo. Porque até aquele dia era tristeza, frustração, sabe, não entenderam o contexto em que eles estavam inseridos. E assim é com a gente, irmãos. Quantas vezes a gente não entende o que está acontecendo? Quantas vezes a gente não entende o momento que a gente está vivendo? Quantas vezes nós ficamos em questionamentos com o Senhor, simplesmente por não entender alguns acontecimentos, e Jesus, Ele faz questão de vir de encontro a você. Ele faz questão de vir de encontro a cada um de nós e dialogar, para que você ponha para fora os seus questionamentos, porque Ele tem uma palavra ao seu coração. É tempo de resgatarmos isso, é tempo de buscarmos a comunhão, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos e falar: não vou sair daqui enquanto o Senhor não me visitar, não vou me levantar deste momento de oração enquanto não ter a Tua presença, não vou levantar daqui enquanto o Senhor não me agraciar com a Sua glória e com a Sua graça. Nós como igreja precisamos disso, irmãos. Somos nós sem a presença de Deus. Somos nós sem os nossos olhos abertos. É dor, tristeza, frustração, porque a gente anda na perspectiva da vida. Mas nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Nós andamos na perspectiva dos céus. Oh, os olhos deles se abrem. Os olhos deles se abrem hoje e amanhã, de visões espirituais serem abertas. Você recebe isso em nome de Jesus. Você recebe isso, que você saia daqui motivado pelo Senhor e pela Sua palavra. Senhor, abra os meus olhos e que eu veja além da dor. Abra os meus olhos para que eu veja além dos problemas. Abra os meus olhos para que eu veja além do circunstancial, daquilo que eu estou vivendo. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu contemple aquilo que eu preciso contemplar. E os olhos desses moços se abrem. É aí que Jesus sai de cena. Jesus vai insistir com a gente até que os seus olhos se abram.
Jesus vai insistir com você até que os seus olhos se abram. Jesus vai insistir com você até que os seus olhos se abram. Jesus vai insistir dentro da tua casa até que os seus olhos se abram. Jesus vai insistir com você até que os seus olhos se abram. Chega de viver simplesmente naquilo que é natural. E o problema não é viver aquilo que é natural, é fazer com que aquilo que é natural se sobressaia sobre o espiritual. Este é o problema. Porque estamos aqui comemos, aqui trabalhamos, aqui corremos, aqui nós temos o nosso dia a dia. Mas a gente sabe que o que rege a nossa história é a vida espiritual. É o plano espiritual, é o macro. É aquilo que é maior, é aquilo que é nobre, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem do alto. Por isso que a gente tem aqui a Thaís que quer que vão se batizar daqui a pouquinho. E o que é o batismo? Não é algo que eu faço para Deus, não. É algo que Deus fez em mim. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento de Jesus deu um parafuso na cabeça de Nicodemos quando ele disse: necessário vos é nascer de novo. Mas Nicodemos disse assim: como eu sendo velho vou nascer de novo? E Jesus insiste com o mestre em Israel. Jesus insiste com aquele que carregava um título de mestre. Mas o Senhor disse: se eu falo de coisas terrenas, você não consegue compreender. Quanto mais se eu for falar com você de coisas espirituais. Meu irmão, que a gente eleve a nossa espiritualidade aqui nesta manhã, que a nossa espiritualidade seja acentuada, à luz da palavra, à luz daquilo que Deus tem para nós, visão aberta, olhos abertos, não vivendo nas perspectivas simplesmente do nosso dia a dia, mas esperando e aguardando tudo aquilo que o Senhor prometeu a nós. Ele disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia nem tinha terminado. Isso mostra o quanto nós somos apressados quando fala de coisas espirituais. A gente não tem paciência para esperar. Já é o terceiro dia, mas ele disse: no terceiro dia vou ressuscitar. No terceiro dia, sabe, no limite, espere um pouco mais. Sabe o que Deus está dizendo para você? Espere um pouco mais. Deixe as suas frustrações e as lance aos pés do Senhor. Aguarde em Deus, aguarde no Senhor. Não entre em desespero. Ele vem de encontro, os olhos se abrem. E quando os olhos se abrem, irmãos, algo lindo começa a acontecer. Olha o que esses homens disseram, verso de número 32, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Irmão, vou repetir isso aqui. Eles começam a conversar um e o outro dizendo: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Quantos de nós o coração não arde mais ao abrir das escrituras? Mas note que quando Jesus falava, o coração deles ardia, visão aberta, corações acesos diante da presença de Deus. Que esta seja uma manhã gloriosa em que o seu coração se acenda diante da presença de Deus ao ouvir a palavra de Deus. Os corações aqui estão aquecidos. Oh, turebe que ondo como do que há. Coração aceso diante da presença de Deus. Meu irmão, volte a sonhar os seus sonhos espirituais. Volte os propósitos de oração. Volte a leitura da palavra. Volte na meditação. Volte no seu devocional. Volte a ensaiar os seus hinos. Volte a dobrar os seus joelhos. Volte em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Permita com que o seu coração seja aceso novamente ao abrir das Escrituras. Note que a princípio eles não tinham tido a percepção correta de que o coração estava aceso para aquele momento. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente não está atento simplesmente ao fato que está acontecendo no meio do caminho.
Jesus está falando com eles, se aproximou diante deles, abre o coração, começa a fazer questionamentos, começa a fazer perguntas. Jesus quer saber o que está no coração. Qual a dificuldade que você tem de falar da sua dor para Jesus? Qual é a dificuldade que você tem de falar da sua dor para Jesus? Conte para Ele o que lhe aflige o seu coração, o que aflige a sua alma. Esses homens falaram, trocaram ideias, abriram o coração e vivem agora um momento diferente. As visões se abrem, olhos espirituais abertos. Quando o Senhor parte o pão. Hoje é ceia, hoje é um culto extremamente importante para nós. Há muitos lugares que não valorizam mais a mesa, que não valorizam mais a comunhão com o Senhor, que não valorizam mais o que a ceia traz como significado e simbolismo para nós como igreja. Mas que essa seja uma marca da nossa igreja. Olhos abertos, corações acesos. Olhos abertos e corações acesos. Olhos abertos e corações acesos, conforme ouvimos a palavra de Deus. O coração destes homens estão acesos. Eles dizem abrir, olha quando ele abria as escrituras. Olha o que acontecia. O nosso coração estava aceso. O nosso coração estava aceso. E o verso de número 33 nos diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Olha o passo a passo. Abrir os olhos. Corações acesos, pés que correm para pregar o Evangelho. Note que o caminho era de tristeza, sim ou não, igreja? De tristeza, estão frustrados, decepcionados. Você é peregrino, só você não sabe o que está acontecendo aqui. Eles estão falando para Jesus, mas os olhos estão fechados. Então Jesus fala, agora é hora de abrir os olhos. Quando? No partir do pão. Faz eles lembrarem da importância da comunhão. Tudo dá início aqui à comunhão, sabe? A comunhão com Deus. Às vezes nós brigamos por tantas coisas. Brigue pela comunhão com Deus. Não abra mão da comunhão com Deus. Não abra mão do teu devocional com Deus. Não abra mão de viver tua vida com Deus. Não abra mão, porque nada faz sentido algum se a tua comunhão com Deus não estiver no ponto que ela deve estar. Nada faz sentido. Não faz sentido ter, não faz sentido possuir, não faz sentido estar, nada faz sentido se você não estiver bem com o Senhor. E tudo começa na mesa. É na mesa que o Senhor parte o pão. Ele é o principal aqui, mostrando que é Ele que parte o pão. Ele é o autor desta comunhão na mesa. Ele é o autor desta comunhão para conosco. Ele nos mostra o quanto é importante esta comunhão, e nós não podemos abrir mão da comunhão com o Senhor. Por isso que o Senhor falava fortemente ao meu coração: hoje é uma manhã de restauração de relacionamentos com Ele. Hoje é uma manhã que você vai sair daqui mais crente. Hoje é uma manhã que você vai sair daqui servindo ao Senhor melhor. Hoje é uma manhã que você vai sair daqui renovado. Hoje é uma manhã que Deus vai visitar você, sua vida, sua casa, sua família. Hoje é uma manhã especial de Deus para nós. Manhã de restauração da comunhão. Comunhão restaurada, olhos abertos. Agora, com a restauração da comunhão, os olhos podem se abrir. Temos a percepção correta do coração aceso diante da presença de Deus. E agora os pés que correm para pregar o Evangelho. Pés que correm. Quantos tão vagarosos quando diz pregar o Evangelho? E a gente não prega o Evangelho simplesmente quando a gente está aqui no púlpito da igreja. A gente prega o Evangelho na escola. A gente prega o Evangelho no trabalho. A gente prega o Evangelho nas idas e vindas. A gente prega o Evangelho com a nossa vida. A gente prega o Evangelho com o nosso testemunho. A gente prega o Evangelho com tudo que temos e com tudo que somos. Os pés desses homens correm. Eles correm para Jerusalém. Na mesma hora. Diga comigo, na mesma hora.
Diga forte, na mesma hora. Diga para o irmão que está ao teu lado, é sua hora agora, meu irmão, é o seu momento. É sua hora, é o seu momento de se posicionar. De se posicionar. Sabe, de se posicionar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu plano, para cumprir o propósito, para cumprir aquilo com que o Senhor me chamou. Essa é a hora, esse é o momento. Os pés apressados. Foi na mesma hora, não esperou mais nada. Note que o estado que eles estavam vivendo era um estado emocional. Sabe, às vezes as pessoas podem falar: pô, mas existem mensagens que são emocionais. Sim, mas a mensagem de Jesus é ativacional. Ela ativa a gente. Sabe, ela encontra o nosso coração, porque o emocional dura 30, 40 minutos. Sabe, você pode estar aqui, viver algo e simplesmente o seu emocional está aflorado. Isso aí dura 30, 40 minutos. Mas quando o Senhor ativa a sua vida, meu irmão, não tem ninguém que segura um crente, sabe, fervoroso na presença de Deus, ativado pelo Senhor, preparado para servir ao Senhor. Estes homens foi na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Ei, ressuscitou! Ei, ressuscitou! O estado inicial era de tristeza e frustração, mas eles nem sabiam. Tinham os 11 preparados, esperando em Jerusalém. Ei, ele ressuscitou. Hoje é manhã de ceia, de partir no pão, e a gente vai declarar: ei, ele morre. Ele não morre ao terceiro dia, mas ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. A gente só vai conhecer Jesus através da comunhão. A gente só vai conhecer Jesus através da comunhão, do teu devocional, sabe? Daquela oração sua que você acorda e dobra o teu joelho e fala: Senhor, obrigado, porque hoje eu pude acordar. Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus filhos, abençoa a minha esposa, abençoa a minha casa. Sabe, que a gente viva esta essência daquilo que Deus tem pra gente. Que a gente viva a essência daquilo que Deus tem pra gente. Olha, eles começaram a contar aos 11 o que acontecera no caminho. E o que aconteceu no caminho? Jesus foi de encontro a eles. Sabe? Conta para as pessoas o que aconteceu no caminho. Conta para as pessoas. Não é no caminho aqui na igreja, não. É quando você estava andando nas suas frustrações. Sabe? É quando você estava andando nas suas decepções. É quando você estava andando esperando algo. Conta para eles o que Jesus fez na tua vida. A mudança, a transformação. Que você era um ex alguma coisa. Porque todos nós aqui somos um ex alguma coisa. Sabe, um ex angustiado, um ex perturbado. A gente era um ex alguma coisa, um ex viciado, um ex, sei lá, a gente é um ex alguma coisa, meu irmão. Porque todo mundo que tem um encontro com o Senhor e que vive com o Senhor, ele deixa de fazer algumas coisas para viver aquilo que a comunhão propõe a nós. Sabe, a comunhão propõe a nós isso. Sabe, eles começam a contar, a compartilhar o que aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles conheceram Jesus na comunhão do partir do pão. Chega na tua casa, convida Jesus para entrar. Fala: Jesus, o Ricardo falou de portas que a gente abre. Portas no Novo Testamento sempre vai se referir a oportunidades de pregar o Evangelho. O Evangelho é portas, oportunidades de pregar o Evangelho. Abra a porta da tua casa. Fala: Senhor, seja bem-vindo aqui. Senhor, reine na minha casa. Senhor, seja Senhor da minha família. Senhor, reine a minha vida sentimental, minha vida profissional. Reine na minha vida. Seja Senhor da minha vida. Quero ver se você tem condições e estrutura de dizer: Senhor, até hoje eu fiz o que eu quis aqui. Até hoje eu tomei as decisões porque achava que tinha decidido. Mas eu quero ver você ser valente de Deus e falar: Senhor, faça do jeito que o Senhor quer.
Faça do jeito que o Senhor tem que fazer aqui. Eu me rendo à tua vontade. Eu me rendo ao teu querer. Eu me rendo ao teu plano. Porque quantas vezes a gente não se rende à vontade de Deus, não se rende ao plano de Deus, e a gente quer fazer do nosso jeito nunca vai dar certo, meu irmão. Deus vai fazer você quebrar a cara para você entender que é do jeito dele, é conforme ele está escrito, é conforme ele quer para nós, é conforme ele tem expressado para nós. No caminho tinha tristeza, tinha frustração, sabe? Um amigo conversando com outro, decepcionado, já é 3 dias. Ele falou que ressuscitaria. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. E hoje é uma manhã de restauração espiritual. Quantos recebem essa palavra no coração? Olhos que se abrem, coração aceso e pés que correm para pregar o Evangelho. Viva a essência disso. Nunca se esqueça. Nos teus momentos de frustrações e de decepções, pode procurar. Você vai ver Jesus procurando dialogar com você. Você vai ver Jesus se aproximando de você. Você vai ver Jesus querendo restaurar você. Você vai ver Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas note que a última mensagem é de Jesus. Ei, nécios, estádios de coração, não convinha que isso acontecesse? Não convinha que ele morresse, que ao 3º dia ele ressuscitasse? Ei, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, é a esperança da igreja. É que Cristo ressuscitou e como ressuscitou, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. Os olhos abertos, com o coração aceso, pés acelerados para pregar o Evangelho. Não tem nada de vagarosidade aqui. Aqui é aceleração. Nós estamos numa geração que a gente precisa acelerar os processos. Esses dias eu conversava com o Samuel, aqui na escola dominical, e a gente num bate-papo, a gente falava, Paulo, sem ter a tecnologia que a gente tem, sem ter carros como a gente tem, sem ter mídia como a gente tem, Paulo evangelizou todo o povo da época, sabe? Paulo foi o maior, ele é até hoje considerado o maior pastor de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, o maior implantador de igreja de todos os tempos, e nós temos a tecnologia a nosso favor, sabe? A gente tem tudo. Hoje eu estou pregando até com um microfone, ó, que com as mãos aqui, ó, que a gente ganhou um microfone desse. Eu falei, será que eu consigo pregar com esse trem aqui? A minha esposa ficou até brincando, Luiz Hermínio, esses dias pregando, falou, eu ganhei um microfone da Madonna, sabe, que a Madonna que usava uns microfones assim, né, com as mãos tal. Mas para você entender que a gente tem a tecnologia a nosso favor, sabe? E a Bíblia diz que enquanto o Evangelho não for empregado a todas as nações, povos e línguas, ele não virá. O que a gente pode fazer? A gente pode acelerar esse processo. Como? Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Você tem rede social e até lá, até hoje, ninguém sabe que você é crente ainda. Você nunca abriu aquela câmera e entregou uma mensagem de Deus às pessoas que estão ao seu redor. Você nunca fez isso ainda. Sabe, às vezes o que eu estou falando é pés acelerados para pregar o Evangelho, para anunciar. Às vezes eu não consigo chegar num círculo de amigos que você tem, mas você pode pregar o Evangelho, falar o que Ele fez para a tua vida, falar os acontecimentos dele sobre você. Porque enquanto isso não acontecer, ele não vem. O Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, povos e línguas, então virá o fim, diz o Senhor. Se posicione, meu irmão, nesta manhã. Visões abertas, olhos abertos. Você vai contemplar coisas que outrora você não via. Diz o Senhor aqui ao meu coração. Você vai contemplar coisas que outrora você não estava enxergando. Você vai começar a ver, o coração vai acender com a palavra de Deus. Coração aceso, coração aceso. Sabe, respostas à palavra, tem respostas à palavra de Deus. E se apresse para pregar o Evangelho. Se apresse, tem muitas almas precisando ouvir o Evangelho. Tem muitas almas precisando ouvir o Evangelho.
Eu encerro aqui contando um breve testemunho para vocês. Fui impactado por Deus. A gente teve uma saída com os jovens esses dias. A gente foi convidado para estar ministrando em uma igreja e os jovens louvando ao Senhor. Essa igreja é lá no Parque Santa Madalena. E eu fiquei pensando nisso. A gente chega, desce uma descidona braba. Aí a gente tem que parar os carros ali. Eu até brinquei com o Mateus depois, né? O Mateus, pastor, manda a localização. Eu falei, Mateus, se você não vir até aqui, você não chega lá não. Aí a gente para, aí a gente começa a descer um bequinho. Tá vendo? Isso aqui é largo. Esse espaço aqui é largo, mais curtinho. E a gente começa a descer. Desce. Aí sobe. Aí começa outro beco. Sobe. E na hora que a gente chega, tem uma igreja enorme no meio da comunidade. Você não está entendendo, irmão? Uma igreja enorme no meio da comunidade. Sabe? Irmãos que entenderam que precisa os pés ser apressados para pregar o evangelho. A igreja cheia de gente, lotada de pessoas em um culto de missões. Sabe, irmãos, tem muita gente com o pé apressado. Tem muita gente que entendeu a mensagem. Tem muita gente com os olhos abertos. Tem muita gente com o coração aceso. Tem muita gente com os pés apressados para pegar o evangelho. Meu irmão, que o Senhor desperte-nos nesta manhã como igreja. Que nós estejamos despertados nesta manhã como igreja para pregar o evangelho. Que o Senhor sacuda a sua alma nesta manhã. Que o Senhor chacoalhe a sua vida espiritual nesta manhã. Que você saia daqui fervoroso para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. Você que acredita nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos por tua igreja aqui presente, Senhor. Comece a partir de nós, Pai. Comece a partir de nós, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, para que a gente compreenda além do físico, além do circunstancial, além daquilo que é momentâneo, além daquilo que a gente está vivendo circunstancialmente. Os jovens louvaram aqui nesta manhã lindamente, dizendo que a gente te adoraria além das circunstâncias. Não importam as circunstâncias, a gente vai te adorar. Pode estar faltando, a gente vai continuar te adorando. Podemos estar vivendo conflitos, mas vamos continuar te adorando. Podemos viver com ausência de muitas coisas, mas a gente não pode viver longe da tua presença. Toca nos corações, Pai. Que a gente viva a essência do evangelho em nós. Pai, venha de encontro a nós nos nossos momentos de dor e de tristeza. Chacoalhe a nossa alma, que os nossos corações estejam acesos, ó Pai, para aquilo que Tu tens para nós, Pai. Oh, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pai, que os nossos pés se apressem para pregar o evangelho, Senhor. Que o sim seja para a pregação do evangelho, Senhor. Seja glorificado através da nossa vida, Pai. Eu oro, eu abençoo os meus irmãos, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. E que juntos a gente viva, Pai querido, a essência daquilo que o Senhor tem para nós, Papai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos